Olá, bem-vindos ao Pode Me Contar, temporada nova, de casa nova, e a gente está muito feliz. No melhor estúdio da região. Agora a gente está aqui na Rubox, completamente repaginado e com uma convidada que a gente já estava na expectativa há algum tempo. Mas antes de falar da convidada, dizer novamente da nossa alegria de estar retornando em 2025, de cara nova e com o de sempre, né? Informação, conversa, afeto. E eu estou muito feliz de receber Daniela Magalhães. E como é de praxe, a gente não apresenta o convidado, é o convidado que se apresenta. Dani, bem-vinda e fala pra gente quem é Daniela Magalhães. Boa noite, Andressa. É uma alegria estar aqui, porque quando a gente vem para falar de algo que é importante para a gente, né, significa que a gente vai fazer a diferença em algum lugar. Daniela é professora da UESB, é professora do curso de Direito. Atualmente nós temos dois grupos de pesquisa, né? Nós somos coordenadora do grupo de pesquisa Mulher, Território e Direito e estamos também no grupo Vivas, que inclusive é um dos grandes motivos, dos grandes movimentos que nós estamos aqui, que é um trabalho desenvolvido por mim, por Ana, pela professora Janaína, e é um grupo que vem crescendo justamente com um tema muito importante para a universidade, para nós que acreditamos em uma sociedade melhor. Então essa sou eu, e talvez o mais especial de tudo é que dentro de toda essa temática, sou mãe, tenho 2 filhos, e acreditamos que a nossa função como educadora, ela está dentro de casa e ela está no espaço também da universidade. E assim, a gente volta hoje para tratar de um tema urgente, importante. E ele é urgente o tempo inteiro, né, para a gente Sim. falar sobre gênero e sobre violência de gênero. Nós tivemos aí, um caso de Juliana, Uhum. que sofreu um brutal ataque dentro do elevador, 61 socos, e isso chocou, assim, a sociedade de alguma forma. E nesse sentido, eu queria começar a gente já falando sobre isso, eh, na sua visão, por que, ao mesmo tempo que algumas pessoas se acham absurdo, outras pessoas querem ganhar like em cima de um absurdo tão grande, de uma violência tão grande como foi o caso de Juliana? Bem, dizer assim, antes da gente falar do caso de Juliana, dizer que hoje, né, de manhã, quando pensando em estar aqui contigo, acessando as redes sociais, o que que eu vi hoje? Eu vi hoje uma cena de uma mulher sendo agredida pelo seu companheiro, que era educador físico, e o vídeo mostrava justamente ela levando socos na cara do marido. Meio-dia, também acessando a rede social, o que que eu me deparei? Com 2 reportagens mostrando aqui no estado da Bahia de mulheres ligando para a polícia militar, simulando, uma foi a compra de uma pizza e outra simulando a compra de um remédio, para informar que estava sendo vítima de abuso dentro de casa, né, de violência doméstica e familiar. E aí a gente pergunta então, por que tudo isso? Né, se o caso de Juliana chocou tanto, por que que essas imagens elas permanecem? Por que que esses lugares de violência, que é a casa, por que que eles permanecem? E além disso, a gente pensar por que que as pessoas usam isso de alguma forma para se beneficiar. Infelizmente, a gente não pode dizer que é um caso isolado, a violência ela não é isolada, nós temos, né, é recorrente os números de violência. 2024, nós tivemos um recorde no Brasil com relação aos crimes de feminicídio, então mostrando que nós permanecemos no lugar da violência aos corpos femininos, né, ao gênero feminino, e infelizmente o que nós temos percebido hoje é que da mesma forma que durante muito tempo se falou que de alguma forma a vítima ela colabora com o ato de violência, a gente tem visto também que nas redes sociais isso tem gerado engajamento. Que engajamento isso tem gerado? Tanto na ideia de mostrar, olha, eu tenho uma fórmula mágica para resolver esse problema, então, se você tiver acesso a esse meu produto, você não vai passar por isso, como também a gente sabe que existe um outro lugar de engajamento para deturpar esse discurso da violência, mostrando que ela colaborou. Se ela colaborou é porque ela faz parte da violência. E isso para nós que estudamos gênero, para nós que estudamos lugar de mulher, território feminino, a gente sabe que é uma intenção, isso não é por acaso, isso é um projeto.
né, de colocar a mulher como responsável por a sua violência, porque aí eu tiro do outro. Quem é este outro? Eu tiro do homem esta responsabilidade que ele tem diante do fato. Né? Infelizmente, é um sistema que nós vivemos, né, um modelo que a gente chama, né, do patriarcado, que as pessoas se incomodam hoje de falar sobre isso, mas é um modelo, é uma estrutura em que a gente percebe a necessidade da permanência desses lugares. E, infelizmente, com esse mundo virtual, a gente ainda tem como consequência dessa violência saber que as pessoas acabam lucrando com esse discurso de fórmulas mágicas para resolver o problema do outro. Você acha que a sociedade ainda ignora a violência, mesmo a gente tendo hoje tantos acessos à informação, né? Porque a gente tem acesso à desinformação, mas também temos acesso à informação. A gente tem arcabouço legal, mas você acha que a sociedade ainda negligencia, ainda fecha os olhos para as violências contra a mulher especificamente? Eu não sei se eu usaria esta palavra, né, de negligenciar. Se é omisso, se sabe, faz de conta que não vê. Porque quando a gente fala de violência de gênero, é importante a gente entender que ele está dentro de uma estrutura. A gente não pode cair na ignorância de achar que nós desconhecemos a violência, que ela não existe ou que ela é pontual. É importante a gente pensar por que que ela existe. E ela existe por quê? Porque quando nós falamos de um sistema de poder, quando alguma engrenagem, né, quando algum sistema desse modelo ele sai daquilo que é desejado, e eu quero dizer o que com isso? Patriarcado é um sistema. Né? Nós estamos como se fossem modelos de engrenagens, os sujeitos, esses corpos, e aí eu vou fazer só o recorte, né? O corpo masculino e o corpo feminino, eles têm posições, eles têm lugares para ocupar. Quando qualquer dessa engrenagem ela começa a funcionar de forma diferente, e quem seria esse corpo a funcionar diferente? O corpo feminino, essa violência ela começa a ter uma visibilidade nesse aspecto que nos choca, mas ela sempre existiu. As mulheres sempre foram vítimas de violência. Então a sociedade ela não mascara, mas o que a gente entende é que há uma construção, uma infeliz construção, né, de uma memória coletiva que nos fez entender, por exemplo, que bater educa. Então, de ouvir, por exemplo, homens dizer: bati na minha mulher porque ela precisava, porque a mulher ela precisa ser controlada. Né? Quando a gente pega na história, a gente vai ver dentro dos mitos de Eva, de Pandora, né? A mulher, a bruxa, esta figura feminina, ela sempre precisa ser controlada. Este corpo precisa ser controlado. E controlado por quem? Por um corpo masculino. E esse controle vai para um controle físico, vai para um controle moral, psicológico e é violento. Então essa violência ela existe. Eu não acho que é uma negligência. O que eu entendo é que a violência ela faz parte desse modelo machista, desse modelo patriarcal para a manutenção, uma busca de querer manter a mulher num lugar que ela não está mais. Mas há um discurso de querer que ela volte para este lugar, né, a famosa bela, recatada e do lar. Chega a me arrepiar. Chega a me arrepiar. A gente está com a Lei Maria da Penha completando 19 anos. E também estamos no Agosto Lilás, né? De Uhum, combate à violência. E a Maria da Penha é uma lei completa, né? Só uhum, que a lei completa sem a efetividade dela, né? Sem uhum, essa efetividade dela, ela é apenas um papel. uhum. Como é que você vê de avanço? Que você vê de avanço, né? Com a Lei Maria da Penha aí completando 19 anos e que ela não é só uma lei de punição, ela é uma Uhum, lei também educativa. A gente teve avanço ao longo desses 19 uhum. anos? Eu fiquei imaginando que essa pergunta poderia acontecer, né, de avanços, retrocessos, o que foi no passado, o que é agora. E eu me preparei para lhe dizer que permanece. A violência, né, contra o corpo feminino é uma permanência. Na história, ela permanece. Por a gente não cair na ideia de ficar avaliando passado e presente e dizer que, mas antigamente não se via. Antigamente não se tinham denúncias. Mas hoje então, nós temos um número enorme sobre violências, e ainda sabemos que não são todos os registros, né. Nós sabemos que muitas mulheres que são vítimas de violência, elas não denunciam por medo, por receio, pela própria violência, né, de não poder falar. Então a primeira ideia que eu acho para falar sobre esse assunto e da Maria da Penha, é que a violência ela permanece. Ela permanece contra os nossos corpos. Sobre a Maria da Penha, o que que a gente vai entender então é que essa lei ela não é eficaz.
a Lei Maria da Penha. E por que que ela não é eficaz, então ela tem que deixar de existir? Não. A ideia de eficácia é que significa que ela ainda não produz os resultados pretendidos. Qual é o resultado, né? Qual é o objetivo maior que se pretende a Lei Maria da Penha? Erradicar, encerrar, diminuir a violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. Então, o objetivo dela é esse. Então, quando nós analisamos o objetivo de uma lei que é abstrata e a gente traz para o mundo real e a gente consegue perceber que a mulher continua, né, vítima de violência, então a gente chega à conclusão técnica de que ela não produz resultado no sentido de eficácia, mas ela é extremamente importante para nós, porque vamos imaginar, né, se ela não existisse então, como seria? Né, então acho que a primeira coisa é isso, a gente pensar em se uma lei que ela vem para coibir, ela vem para punir o agressor, ainda assim a agressão existe, então se ela não existisse, a situação seria muito mais delicada, seria muito mais difícil para nós, porque é difícil ser mulher, né? É muito difícil existir na condição de mulher. Mas aí a gente olha no aspecto positivo, o simples fato dela existir, de permitir que uma, duas, três, quatro, cinco mulheres possam se deslocar a um ambiente do Estado em que ela pode fazer uma denúncia, isso já é um ganho. Né? Saber que se eu tenho ali um número de 100 mulheres, mas apenas uma faz a denúncia, para a gente é um ganho. Né? Porque é importante a gente pensar na violência familiar, não é apenas a vítima, o corpo da mulher, mas todos aqueles que estão agregados naquela relação, porque ela vai afetar os filhos, né? Ela vai afetar as famílias. Aquela mulher, ela na sua vida, ela não vai conseguir gerir a sua vida de uma forma saudável. Então a gente precisa pensar nisso, né? A Lei Maria da Penha, quando ela vem mostrando que, olha, não dá mais, né? Nós somos iguais, os nossos corpos, né, apesar das nossas diferenças biológicas, mas falando dentro principalmente do campo do direito, nós somos iguais. Então, respeite meu corpo, não toque no meu corpo, não haja com violência no meu corpo. Então, é ela que permite que essas vozes, as nossas vozes, né, que foram e ainda são silenciadas na história, a gente pode ter voz. Então, para nós é um ganho muito grande, né, a gente conseguir saber que eu tenho onde me amparar. Mas a gente ainda insiste em dizer que ela não consegue ainda produzir o resultado pretendido, que é erradicar e ou diminuir a violência doméstica contra as mulheres. E você traz uma coisa interessante que me chama muita atenção, que é justamente essa questão de a gente não tinha conhecimento, porque não tinha as denúncias. Não que a Uhum, violência uhum. aumentou, porque a gente ainda ouve pessoas reproduzindo, que parece que a lei aumentou o número de Sim. casos. E não, hoje a gente realmente tem a possibilidade, tem um instrumento para poder denunciar. E muitas se sentem desencorajadas a fazer isso. Uhum. A que se deve isso, além dessa estrutura patriarcal? Eu fico pensando em um ditado, um infeliz ditado, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né. Durante muito tempo, principalmente as gerações anteriores, nós fomos criadas dessa forma, né. No momento em que a gente presenciava um casal brigando, entendia-se que, ó, não me envolvo, porque em briga de marido e mulher não se mete a colher. E essa briga, a gente está falando de violência, né? Nós estamos falando de comportamentos violentos, seja psicológico, moral, patrimonial, sexual, e que talvez o que nos choque mais, porque ele é muito mais visível, a violência física. De onde é que vem isso? Ele vem justamente das inúmeras justificativas que nós temos no campo da memória coletiva, que nos coloca mulheres num lugar de submissão, né? A mulher sábia que edifica o lar, né? A mulher que não deve falar alto, a mulher que tem que se preparar para receber o seu companheiro em casa, a mulher que se decide de repente ir para o mercado de trabalho, no momento em que ela volta para casa, ela precisa cumprir sozinha das suas obrigações familiares. É o discurso, e aí no campo da religiosidade, assim que eu vou usar o termo para não falar de religião, né? Mas no campo da religiosidade, dizer que mas talvez não tenha sido nem ele, talvez tenha sido uma força, né, espiritual muito ruim que o usou para agir com violência. Então o que a gente vai perceber é que dentro dessa estrutura que nós colocamos, historicamente falando, né, desse patriarcado, que é o modelo vigente para nós ainda, nós temos todas as justificativas para que o corpo feminino tolere o sofrimento.
né, para que ela suporte aquela dor, porque ela tem que honrar a família, porque tem a dor dos filhos, como se o filho não sofresse vendo o pai a mãe apanhar do pai dentro de casa, né. Muitas vezes é muito melhor você romper com a relação de violência em função dos filhos do que você deixar que seu filho sofra aquela violência, mas o discurso não é esse. Então a gente vai perceber que há um discurso tanto religioso, social, econômico, ideológico, de que os nossos corpos precisam tolerar. Nós precisamos tolerar a violência, porque esta violência, se nós de repente abrirmos mão desse lugar de violência, o nosso sofrimento vai ser muito maior, porque aí é a figura da mulher que vai ser mal falada, né? A mulher mal vista. E quando a gente caminha na história, a gente vai perceber justamente essa mulher que ia para as casas de prostituição, porque ela era renegada pela família, né? Hoje nós vamos ver a mulher quando se fala essa mulher está sozinha, então ela está querendo de alguma forma ser estuprada. Então, para o nosso corpo, nós temos inúmeras justificativas ideológicas, políticas, religiosas, sociais que nos obrigam a permanecer no lugar de violência, entendendo que é um mal menor. Você vai sofrer menos sendo vítima de uma violência familiar do que você estando fora dessa relação familiar. E é interessante quando você traz isso também, porque a gente fica num lugar de que nós damos conta de tudo. Uhum. Não, mas a mulher ela é multitarefas, Exato. né, a mulher ela dá conta de tudo e realmente a jornada da mulher, ela não termina. Nunca. Ela não termina. Seja a mulher que tem filhos, seja a mulher que cuida dos pais, dos irmãos, dos tios. Então, assim, a mulher ela sempre tem mais de uma função para além de Uhum. estudar, Uhum. trabalhar, ela sempre tem mais de uma função. Como é que é lidar com essas funções dentro dessa sociedade e, ao mesmo tempo, tentar romper com esses padrões que para nós ainda é difícil? A gente pode buscar mudar essa estrutura, mas para a gente ainda é muito difícil romper com esses padrões. É. E eu acho que vai ficar ainda um pouco difícil, né, porque parece, assim, a sensação que é aquele trabalho de formiguinha, que por mais que, nós temos na nossa sociedade hoje os grandes movimentos, né, de mulheres, os movimentos feministas, os movimentos de agregar mulheres para que a gente consiga romper, mas a gente precisa ir para o micro, né, e esse micro a gente vai falar de dentro de casa. Então é muito cruel, é muito pesado quando a gente coloca, por exemplo, dos avanços que nós tivemos como mulheres e a gente não entender que, na verdade, o que nós tivemos, como você bem falou, é uma sobrecarga. A partir do momento, né, que na história essa mulher, ela decide também ir para o mercado de trabalho, para as relações, heteronormativas, né, o companheiro não chegou e disse a ela: "Vá para o mercado de trabalho, porque quando nós chegarmos em casa depois da nossa jornada de trabalho, nós vamos dividir as nossas funções. Vá trabalhar, traga dinheiro para dentro de casa, porque quando nós chegarmos em casa e tivermos um filho pequeno, nós vamos trocar o horário da madrugada para cuidar da criança". Não é assim que existe, né. Então, assim, é muito cuidado e aí me permita dizer assim, eu tenho muito receio quando as pessoas falam: "Eu não preciso do feminismo". Né? Eu não preciso dessa luta. É muito delicado a gente falar sobre isso, porque nós estamos ainda caminhando nessa busca de garantia de direitos, nessa ideia de igualdade. Porque todos os avanços que nós temos, que nenhuma foi concessão, nós não tivemos concessões, nós tivemos lutas pelos nossos direitos, há um peso. A ideia é: você vai trabalhar, você vai ter dinheiro como eu, então quando você chegar em casa, eu vou descansar e você vai trabalhar. Eu vou descansar e você vai cuidar do filho, por quê? Foi você que escolheu. Então, é sempre a mulher nesse lugar de responsabilidade, dando a ela, faltando para ela, na verdade, o direito de escolha. Porque se eu escolhi fazer alguma coisa, é para que seja leve. Então, nós mulheres, nessa simbologia, né, do corpo feminino, é o lugar de cuidado. Nós estamos para cuidar de qualquer pessoa, mas não da gente. Nós somos criadas desde o brinquedo, né, o ato de brincar com a boneca, nós somos criadas para cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar dos pais, cuidar do irmão, cuidar da família, cuidar dos alunos, né, e aí acho que o professor, a professora, ela ocupa muito este lugar, principalmente nas séries iniciais, é uma mulher que cuida, é a É a tia, tia. né, é a tia, mas quando se volta para ela, ela não é educada a se cuidar, a ponto de uma mulher se sentir culpada a partir do momento que, e aí, né, para ir respondendo a sua pergunta, como é essa mulher que de repente tenta sair desse lugar? É com peso.
Porque se de repente nós que estamos conquistando esses espaços, está em um momento cuidando da gente, da nossa individualidade, a gente é egoísta, a gente é mesquinha, né? O nosso tempo destinado a nós, ele é questionado como um tempo ocioso, como um tempo irrelevante. Então é muito difícil, né? Ser mulher não é fácil. E dentro do que nós estamos vendo nas conjunturas atuais, né, políticas, sociais, ideológicas, esse movimento ele ainda vai demorar muito para a gente entender que o corpo masculino é igual de direitos e deveres ao meu corpo, então se eu trabalho, você trabalha, se eu descanso, você descansa, então nós vamos fazer uma troca. Eu acho que esse percurso ainda vai demorar um pouquinho, né, talvez a gente não vá usufruir, né, as próximas gerações, quem sabe. E a luta é essa, né. Eu brinco que a gente precisa, pelo menos, Hum. ir abrindo esse caminho. E aí, nesse sentido, eu quero perguntar sobre os grupos de estudos, né? Hum. Sobre os 2 grupos que você coordena e falar sobre essa questão do gênero, né, de como hoje a gente tem acesso à informação, como hoje a gente tem possibilidade de conversar abertamente sobre qual é o papel da mulher, né, Hum. qual é o papel que a mulher quer desempenhar, né, porque é ok se a mulher quer ficar em casa, é ok, se ela quer Uhum. sair para trabalhar também é ok. Uhum. Né, então assim, é ok se ela quer ter filho, é ok se ela não quer ter, então, porque a gente ainda está muito enraizado nesses padrões sociais, Sim, patriarcais, de que a gente tem uma função total. específica, Uhum. específica, né, que é a bela recatada e Cada do do lar. lar, e Deus me livre para mim. Uhum. Veja só, assim, pensando sobre isso, falando sobre fazendo recorte para falar da maternidade, né, Sim, porque quando a gente fala de ser mãe é uma função social, que nesse modelo de sociedade dar a nós essa função. Então, a gente vai perceber diversas situações em que eu tenho sinais de que isso é uma construção social. Quando, por exemplo, a mulher ela chega, né, hoje, próxima aos 30 anos e vai dizer: "E aí, quando é que você vai casar? Não casou ainda, né? Se casou ou se não casou, e aí, quando é que você vai ser mãe?", né? Do discurso, por exemplo, dizer: "Ah, o útero coça", né? Chega uma hora que você precisa ser mãe. Isso não é um acaso, isso é uma construção. Por quê? Porque nessa história, diz para nós que a nossa função social é ser mãe, é ser cuidadora, né? De permanecer nesse lugar de cuidado. E aí a gente pensa hoje, e tem sido algo muito assim, motivo de muitos diálogos nos nossos grupos de pesquisa, é dizer que a maternidade, ela pode existir, ela deve existir, se for uma escolha, não um destino. Né? Estar em casa, de repente, a pessoa optou pelo está casada e aí decide não trabalhar para o seu companheiro ou a sua companheira, né, falando das relações homoafetivas, para que um possa trabalhar e outro fique em casa, que seja uma escolha, não um destino. Então, acho que a grande questão, a virada de chave para nós mulheres é entendermos que o nosso destino, ele pode ser construído, aliás, ele deve ser construído a partir de uma escolha e não a partir de uma imposição do pai, né? Quando cresce já fala assim, ó, nasceu, minha filha vai namorar com fulano de tal, né? Minha filha vai casar com fulano de tal. Então são discursos que são estabelecidos ao longo da nossa existência que a gente se perde, a gente acha que é normal, mas não é normal. Porque a partir do momento que apaga, que silencia o que eu desejo ser, não sou eu. E é tão interessante isso, porque às vezes se você for perguntar para uma mulher, e aí, você quer ser o quê? Ela parar para se perguntar se o que ela é porque ela quer ser ou é porque a sociedade diz que ela é. Né? Então, quando nós estudamos isso, né, hoje o Vivas, ele vem crescendo e a gente fica muito feliz por isso. A gente sempre gosta de dizer, estamos vivas, né? Nós estamos vivas, então a gente tem que crescer. Nós temos, desde as discussões sobre, eu acho assim um tema super importante porque associa com violência. É muito chocante, inclusive, falarmos sobre os filhos da violência. Né? Nós tivemos uma das nossas bolsistas em que apresentou seu trabalho recentemente, que ela discute sobre isso. Né? E esses filhos da violência? Porque eu preciso pensar sobre isso. Essa criança que viu o pai matar a mãe, nós estamos falando de vínculos que essa criança tem com essas duas pessoas.
né? Não foi apenas a sua mãe que morreu. Ele não viu o assassino da sua mãe. Ele viu o seu pai que matou a sua mãe. Então, é um tema que a gente precisa tratar. E aí, só para falar dele, para a gente perceber a importância disso, quando a aluna, né, a nossa pesquisadora, ela estava se debruçando sobre esse assunto, a dificuldade de achar informações. Por quê? Quando a gente fala de pesquisas, né, ainda no campo masculino, em que os homens que pesquisam muito, são muitas informações, todas as pesquisas encontradas foram feitas por mulheres. Né? Isso é outro dado interessante para a gente pensar. Né? Foram feitas por mulheres. E o que se conseguia chegar sobre esses assuntos? Né? Outro tema que é importante para nós, porque vai refletir sobre isso, polêmico, né? Que é a educação sexual, né? Nas escolas. Por que a gente precisa falar sobre a educação sexual nas escolas? Porque, infelizmente, quando a gente fala de violência sexual, principalmente para criança e adolescente, não é um estranho. Não é alguém aleatório que está na rua e toca naquela criança. Por vezes, para dizer aqui em estatística, porque é um número maior do que 90%, é dizer que aquela criança, aquele adolescente, quando ele é abusado sexualmente, ele é abusado por alguém familiar. Então, por isso que eu preciso ter um outro espaço para mostrar, olha, na sua casa, se acontecer qualquer movimento de toque no seu corpo, não pode. Então, são temas que a gente precisa pensar sobre, né? E aí chegar na grande discussão, que é uma análise ainda triste para nós, né? É entendermos que o lugar mais perigoso para nós estarmos ainda é a nossa casa. E aí a gente cria uma ideia do lar feliz, né? Assim, nós temos essa criação, a história da família, né? É um lar que todos desejam, e está certo isso, né? Você quer um lar saudável, feliz, mas aí o mundo real vem e diz para nós, mas é nesse lugar que esse tipo de violência acontece. É nesse lugar que essas mulheres morrem. 2024, nós tivemos um recorde, mais de 1.400 mulheres morreram em razão de ser mulheres relacionados a crimes de violência doméstica e familiar. É chocante a gente pensar que o que deveria ser obrigatório, óbvio, que é a questão da educação sexual na escola, ainda gere tanta polêmica e revolta em algo que é para proteger. É para proteger, mas eu tenho a sensação, eu brincava essa semana falando que eu tinha a sensação que o mundo acabou em 2019 e a gente ficou. Também acho, às vezes a gente tá meio alienado, né? Eu acho assim, eu acho que a gente ficou, alguma coisa, porque é muito surreal essa escalada de extremismo que a gente tem vivido. É muito surreal que uma violência, o like que eu quero a partir de uma violência que uma mulher sofreu seja mais importante do que a gente falar sobre a violência em si. De uma mulher que quase foi morta. Exato. E que foi salva porque tinha 2 fatores. Uma câmera dentro do elevador e alguém com coragem de... Porque talvez uma outra pessoa tivesse fechado os olhos para isso. Exatamente. Mas aí tinha a câmera, tinha uma pessoa com coragem e a gente ainda está discutindo. A gente brinca que em 2025 ia ter carro voador, né? A gente está discutindo coisas primitivas, que é a violência. Como é que você se vê em 2025 em todos os aspectos, né? Porque eu tenho certeza que acabou em 2019. Às vezes eu tenho essa mesma sensação. Eu falo, gente, será que eu tô onde, né? Que outro mundo é esse que nós estamos? Não nesse sentido de dizer ser bom no passado, como se o passado fosse perfeito, né? E agora não. Mas a gente pensar que lutas importantes que nós tivemos ao longo da nossa história, elas estão como algo completamente inexistente. E aí eu vou falar da própria Lei Maria da Penha, né? Já que o assunto é esse, nós tivemos agora, muito recentemente, uma construção, uma narrativa de que a Lei Maria da Penha ela é inexistente, de que, na verdade, a Lei Maria da Penha não, desculpa, que a história que motivou, né, o caso de Maria, né, que deu o nome Maria da Penha, foi de mentira, que ela não sofreu violência. Hoje,
ela passa a sua vida em uma cadeira de rodas em que é em razão da violência que ela sofreu, das diversas violências que a fez chegar na limitação do corpo dela, mas aí nós construímos narrativas, essas narrativas se tornam, em razão, né, das redes sociais, explode, né? Então todos passam a ter acesso de que é uma mentira. E nós estamos falando de direitos, nós estamos falando desse corpo que é violentado. E acho que depois, né, teve um dia depois eu mandei para você, mostrando que teve a cena da violência, né, do caso, foi em Fortaleza, não é isso? E aí as pessoas perguntam, homens e mulheres, mas foi o que que ela fez? Ninguém apanha de graça. Ah, mas essa menina fez alguma coisa para poder sofrer essa violência. 61 socos, né, que ela levou no rosto. Só que esse discurso a gente escuta em outros lugares também, que é quando a gente fala dessa construção também em torno do estupro, né? Ah, mas por que que ela saiu 10 horas da noite? Mas por que que ela tá de batom vermelho? Por que que ela usou uma roupa com decote? Por que que ela não tava, por que que ela estava sozinha andando na rua? São construções que a gente observa como uma forma de justificar o fato em si. E aí, com todo respeito, e obviamente, como eu falei no início, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, né, que é uma outra coisa que a gente se preocupa muito quando fala, porque quando diz para nós que nós somos feministas, nós somos inimigas dos homens. Nós queremos acabar com os homens, né? Quando na verdade Bem raso, inclusive, né? exato, Isso. mas é intencional, É, né? Porque é. isso atinge uma grande massa que, como eu não quero perder privilégios, então, olha, eu concordo com isso, tá certo, tá querendo acabar comigo, com os homens, né? Então a gente precisa entender que quando nós falamos dessas violências que são cometidas por esses homens, a gente precisa sinalizar, a gente precisa falar sobre isso. E a luta nossa, inclusive, para que esses homens entendam que no momento em que eles estão atingindo esse corpo, este outro corpo, né, no caso o corpo feminino, é um ato de violência para a sua geração, né? É um ato de violência que está no entorno dele. Assim, e como eu disse, o fato de ser mãe de meninos e criá-los feministas, sim, porque a gente cria para ser feminista, sim, é dar o conceito do que é isso. É porque nós estamos falando de igualdade, nós estamos falando de equidade. Qualquer coisa que seja oposta, ela não é feminista. Mas aí entra nessa ideia do discurso, né? O mesmo discurso da mulher que de alguma forma provocou a violência, a mulher que estava usando a roupa provocou a violência, essa luta nossa é porque na verdade nós estamos competindo poder. Então não é à toa, infelizmente não é à toa. E as redes sociais, né, eu acho, assim, principalmente a questão do envolvimento das redes sociais, como ela é muito rápido, o acesso às casas, né, é um acesso muito rápido, isso parece que é algo real, isso parece que é a verdade. E aí é óbvio que eu que tenho privilégios, porque o grande problema dessa sociedade patriarcal nessa discussão é essa, para o homem, enquanto nós mulheres estamos buscando direitos, para esse movimento acontecer, o movimento contrário dessa engrenagem do corpo masculino é perder privilégios. E eu não quero perder privilégios. Né? E a gente pensar nesse processo de educação, mostrar a esses corpos masculinos a necessidade de se abrir mão de privilégios, porque senão a gente não consegue viver na sociedade. E aí, infelizmente, é esse discurso que ganha a grande massa. Né, de dizer que nas redes sociais nós vamos então usar isso ao nosso benefício. Essa mulher de alguma forma provocou a violência, ela desejou ser violentada e o ápice de tudo, né, que entra nessa sociedade do espetáculo, né, a sociologia, a antropologia, ela fala sobre isso. A sociedade do espetáculo, nós não estamos necessariamente preocupados com o outro. Eu quero saber o que que eu posso ganhar com aquilo, né, que foi o que nós vimos com relação a esse caso. O que que eu posso ganhar? De que forma eu... E a gente percebe muito isso. Acontece uma cena e a pessoa vai lá e grava e mostra a cena passando em que ela dá opinião. Mas quem é aquela pessoa que está dando opinião? Por que que ela está dando opinião? E o que que ela quer por trás disso? Existe alguma intenção de favorecer, de auxiliar aquela pessoa que foi vítima de violência? Nem sempre, né? Mas a pessoa está tendo ali algum tipo de visibilidade e é isso que importa para ela, né? E a gente vê essa cultura da violência, especialmente na rede social, e o quanto esses perfis que atacam as mulheres, né? O quanto esses perfis são orgânicos e quantas visualizações eles têm por Exato. estar, inclusive, ensinando, né? Tem-se um grupo que ensina como é que você vai ser um homem melhor. Aí quando você pensa que a mulher vai ficar lá esperando o cara que vai subir uma montanha Uhum. para ser melhor,
uma dose de cachaça, por favor, porque assim não tem condição da gente pensar numa sociedade que poderia estar em 2025 com carros voadores, Sim. mas a gente está. A sensação, muitas vezes, que eu tenho, infelizmente, é de estar andando em círculos, apesar dos avanços, apesar de, graças ao movimento feminista, a gente poder hoje estar sentado aqui falando, Uhum. a gente poder hoje ter a condição de ter esse vídeo publicado para que qualquer pessoa que tenha internet em qualquer lugar do mundo Uhum. possa acessar. Uhum. Isso também é conquista do movimento Sim. feminista. E eu costumo dizer que até quem nega o movimento feminista é beneficiado por Pelo ele. femi Então, exatamente. assim, se tem o acesso ao estudo, a opção de ficar em casa, o posto de trabalho, o cargo eletivo, tudo isso é Uhum. graças à luta Uhum. feminista. Uhum. Quer negar do jeito que for, quer, eh, de alguma forma, desmerecer, seja o que for, pode fazer. Mas graças ao movimento feminista, você tem Exatamente. inclusive a voz para poder falar contra, né? Exatamente, exatamente. É interessante isso, assim, acho que incomoda para quem estuda sobre isso, né? Quando a gente se debruça sobre essas questões, a gente estuda sobre isso, e aí a gente escuta alguém falar, eu já ouvi recentemente, aliás, com uma certa frequência, o discurso tem sido assim, não sou feminista, sou feminina. Mas eles não são opostos, você pode ser feminina, né, a gente tá aqui, ó, nós estamos de unhas feitas, a Ai, a gente minha passa tá bonitinha. maquiagem, né, a gente se arruma, a gente usa A gente perfume, calça um né, a gente calça salto. sapato, a gente gosta de ser, né, se envaidecer, de cuidar do nosso corpo. Então não tem nada a ver com isso. Mas aí acho que a grande dificuldade, ou não, no sentido de gerar para nós um receio muito grande é entender que isso não é por acaso. É um projeto, né? De quê? A manutenção do sistema. Aí volta para o início. Nós temos um modelo social, né? Que a gente chama aí do patriarcado. Ele está em crise. Qual é a crise dele? É fazer uma nova modelagem? Não, porque não vai dar para fazer uma modelagem dele. Porque qual é a ideia do patriarcado? É manter o lugar de poder. Eu tenho corpos, esses corpos precisam de lugares específicos e eu não tenho. Se eu mudo essas peças, eu mudo o sistema patriarcal. Ao longo da história, o que a gente tem visto? Justamente uma dessas engrenagens, que é o corpo feminino, saindo desse lugar. Essa engrenagem masculina, ela não tem sido dialogada, né? Não há o diálogo para ela, para que ela mude o seu posicionamento. É por isso que a gente tem visto, e aí nós vimos esse ano, nós tivemos o quê? Que o machismo, o discurso machista vem crescendo entre os adolescentes. E a gente pensa, mas vem cá, justamente essas gerações futuras que nós acreditamos que vai ter um pensamento diferente, entendendo que o outro é igual em direitos na minha, né, comigo, o corpo do outro precisa ser respeitado, vem crescendo entre essa nova geração o discurso de quê? De submissão, o discurso de que eu sou superior, o discurso de que eu tenho que mandar, que eu tenho que mandar ela silenciar, que tem que ter uma relação de submissão para que eu me sinta mais homem, porque essa é a grande questão. E aí a gente pensa, como é que vai ser pra gente, né? O que está acontecendo? O que eu vejo, aí falando como historiadora, né? Numa perspectiva da história, o que a gente tem visto é o quê? É a crise do sistema. É a crise do modelo do patriarcado. O que vai acontecer, não dá para saber. Né? Por que não tem como a gente saber? Porque da mesma forma que este movimento desse corpo feminino, que cada vez mais ela se movimenta para ocupar lugares, né? Para ser respeitada, para ser reconhecida como sujeito de direito, para ter validado a sua existência, para ter o direito de ser feliz, né, que é uma busca dessa mulher, ser o que ela quiser ser, aonde ela quiser ser e ser feliz, esse movimento ele não vai mudar. Né? Não há possibilidade, por exemplo, de uma mulher que chegou nesse lugar, ela pensar diferente. É muito difícil que se tiver plena consciência disso, ela voltar. Só que da mesma forma que esse movimento ele avança, o movimento para a permanência ele avança. Né? E é daí que a gente vai ver desses homens, né, desses grupos nas redes sociais, né? Acho que não pode citar nomes, mas talvez a gente vai saber mais ou menos como é, Pode né? citar, aqui pode contar Então tá, tudo. a Rede Pio e Companhia Sim, Limitada, né? sim, De sim. dizer que o homem ele tem que dar poder, o homem tem que mandar na É o mulher, né? provedor, É o né? provedor, ele tá sempre de cima olhando para baixo, de determinar se aquela mulher é vulgar ou não. E o que é ser vulgar? Então, nós estamos deparando com essa discussão. Nós vamos para o espaço político.
né, desses discursos políticos, de uma busca pelo conservadorismo, e é importante a gente lembrar que esse conservadorismo que é divulgado por essas bocas, dizendo que precisa voltar a ser conservador, é o conservadorismo no campo da ideologia, da memória coletiva. Porque quando nós vamos para essas relações familiares desse conservadorismo, era aquele homem que tinha duas famílias, era aquele homem que era violento, era aquele homem que batia na mulher, era aquele homem que se achava no direito de dominar o corpo, porque ele era dono daquela mulher, ele exercia o poder daquela família. Então, o que eu consigo imaginar, né, o tempo em que nós escolhemos para viver neste planeta Terra, a gente escolheu um momento delicado, né? Delicado, A gente poderia delicado. ter escolhido um outro, dizer, ó, vai estar na paz e no amor, a gente vai, né? Mas a gente escolheu agora. E o agora é um momento de conflito, né? É um sistema que ele está em crise e que a gente não sabe o que vai, não tem como a gente saber o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse escolhido outro, a gente estava sendo queimada lá. As bruxas. Eu só queria ir pro Não tem, futuro. não tem É. jeito. E eu fico, você falou dessa questão política, e esse patriarcado, ele é tão vil que quando a gente fala, por exemplo, de cota de gênero, convencionou-se dizer, Uhum. e é um discurso que todo mundo reproduz, de que os 30% lá na hora de se candidatar são de mulheres. Mas a lei fala 30% do gênero, masculino ou feminino. Uhum. Mas o espaço é tão do homem Exatamente. que, quando se pensa nos 30%, a gente precisa ter o mínimo de 30% de mulher. E a gente reproduz isso, assim, Sem nem perceber. sem nem perceber, sem nem perceber que, na verdade, não, é 30% do gênero. Mas é um espaço tão masculino que, quando, por exemplo, a gente consegue pela primeira vez ter uma presidenta, ela sai porque ela é mulher. Porque não há irrefutável Uhum. de que foi um golpe por conta de que ela era mulher. Talvez, se ela fosse um homem, teria terminado o mandato dela. Eu fico pensando sobre isso, na verdade, pensei sobre esse assunto ontem, né, vai que eu já estava imaginando o que iria acontecer. E aí sobre esse contexto de gênero no campo da política, nesse momento histórico que foi muito importante para a gente, né. Nós já antes do caso Dilma, nós tivemos o caso de Fernando Collor, né, que surgiu essa possibilidade do impeachment e que, de repente, o caminho histórico foi outro. E aí depois nós tivemos o local feminino, né, do corpo Dilma naquele contexto, e o interessante é porque toda discussão que era voltada ali para condenar, para criticar, para apontar a Dilma, eram situações, informações criadas a partir do discurso do gênero, que a mulher é uma forma de punir a mulher por ela ocupar um espaço que não é dela, né. O espaço da mulher é um espaço privado, não é espaço público. Então, se você quer ir para o espaço público, eu vou te atingir. E mostra para nós ainda, e eu acho que Foucault, né, talvez se acompanhasse a nossa realidade aqui, iria dizer que tem muito a ver com essas questões que ele trabalha lá na história da sexualidade. Perceba que todo o contexto que ia para atingir Dilma tinha uma conotação sexual, inclusive com uma Os tanques do imagem, o tanque de carro, carro. Aquilo exatamente. para mim é uma imagem, é uma das mais impactantes, É assim. aquela, é. E é o gênero, né, porque um homem, né, e vamos até colocar numa conjuntura recente que nós estamos agora para as questões envolvendo o ex-presidente, não há essa simbologia, né, não é essa agressividade à imagem dele, porque não é mulher. Então é muito importante a gente perceber, a gente pensar, a gente refletir, quando a gente diz: "É muito difícil a gente ser mulher", porque o tempo todo a gente precisa provar: "Olha, eu decidi sair de um lugar dessa engrenagem do patriarcado, então eu preciso lutar o tempo todo para ser reconhecida como pessoa", essa é a grande questão. Ser reconhecida como pessoa, porque nós não nos reconhecemos, a sociedade, né, não nos reconhece como pessoa, e aí então, nesse lugar de que o meu corpo pertence ao outro, meu corpo pertence ao outro porque eu tenho que ser mãe, meu corpo pertence ao outro porque eu posso ser estuprada, né, no sentido de você permitir socialmente a sociedade dizer que a mulher colabora com esse resultado, é dizer que o corpo não é nosso. Então se o corpo não é meu, a ideia de que o outro pode fazer qualquer coisa, mas este outro é o homem, né, é o masculino que vem fazer isso. Essa semana passada, em uma conversa com amigas, e a gente conversando sobre ser mãe ou não, né. Hum. Falei: "Gente, e aí?
E aí uma amiga que tem filhos e tudo falou assim: "Amiga, você ainda sonha em ser mãe?" Eu falei assim: "Eu acho que eu queria ser pai". Ai, Ela olhou assim para mim: "Por quê?" Eu falei assim: "Porque se a gente pensa no pai, é fazer o mínimo e ser o máximo. Se a gente uhum, pensa na estrutura social em que a gente vive, sim, talvez meu sim, sonho não seja hoje ser mãe, mas ser pai, aquele cara que chega, faz a foto, uhum, faz o mínimo e é, meu sim, Deus, é sim, extraordinário". sim. E é meio chocante ao mesmo tempo, porque assim, quando a gente pensa que a mulher só agora a gente tem um dispositivo legal que ainda não está sendo cumprido da Uhum, questão do salário, porque a gente na mesma função, com inclusive tendo mais, titularidade, digamos assim, sim. tendo muito mais estudo, se você comparar os cargos de chefia, a mulher vai ganhar menos. Uhum, Vai contratar a mulher para uhum, melhorar a fotografia da empresa? Não, é porque eu uhum, posso oferecer menos para ela. Porque uhum, o cara é o jogador caro. uhum. Então a gente ainda enfrenta esse tipo de Sim, situação. sim. Aí 2 coisas, né, uma sobre ser pai e outra sobre o trabalho. Sobre essa ideia do ser o pai, ser a mãe, saindo desse lugar usando um outro exemplo, é a mesma palavra, é a mesma ideia quando a gente fala no termo puta, né. Porque o que é ser puta? O que é o comportamento que vai determinar que eu vou trazer esse nome, vou dar um significado a esse nome? São comportamentos, né, que é aquela pessoa, e eu tô falando da mulher, aquela mulher que tem uma vida sexual, com mais de um parceiro, né, que se sente livre a ponto de não pertencer a nenhuma relação, a poder sair a hora que quiser, chegar a hora que quiser, se relacionar com quem quiser. Quando a gente traz esse parâmetro de conceito e coloca na mulher, isso é feio. Né, ela não pode fazer isso. E aí a gente pensar, então, por que ela não pode fazer isso? Porque existe um lugar social para a mulher. Mas esse mesmo comportamento, quando eu vejo no corpo masculino, a gente concorda, inclusive a gente vai dizer assim, tanto no espaço familiar como no espaço social, é homem, é o garanhão, é o pegador, então olha, é o cara. Então a gente vai perceber que seria a ação é a mesma, mas ela vai ter significados distintos. Por quê? Porque a gente não pode se esquecer que existem funções sociais para o nosso corpo. E por isso essa cobrança da maternidade, né. O ser mãe está lá nas relações tanto de direito como nos códigos religiosos, né, que acompanha a nossa sociedade, que a nossa função é procriar, né. Crescer e multiplicar. Nós precisamos procriar. A mulher ela precisa ser mãe. E aí quando a gente vem para esse outro lugar, dentro de um sistema econômico, né, que a gente começa a competir esses espaços públicos, né, porque o trabalho é o espaço público, a gente vai competir com o homem, a gente volta para aquela mesma ideia da mulher quando volta para casa do trabalho, em que ela tem que acumular função. Você vai sair para um espaço que não é seu, você quer competir comigo, então eu vou lhe dar menos, né. Os dados do IBGE, todos catalogados aí, vem mostrando para nós, 2018, né, 2020, 22, que eu preciso estudar mais, eu tenho 4 anos a mais de formação para receber o mesmo salário daquele homem que está exercendo a mesma função que a minha. Por quê? Né, a pergunta seria essa: "Mas por quê? Por que acontecer isso?". E aí juntando essas 2 informações, que eu acho que é uma outra coisa muito interessante, quando a gente junta maternidade e campo de trabalho, né, espaço de trabalho. Essa mulher, ela não pode deixar de ser mãe, porque a sociedade obriga ela a ser mãe. Você tem que Cobra, ser né? mãe, né, você tem que exercer a sua função. Mas aí, ao mesmo tempo, eu digo a ela que ela vai para o mercado de trabalho. E aí nem sempre eu quero juntar essas informações, né. Recentemente eu vi um rapaz desses aí, né, nas redes sociais, divulgando o modelo de ser homem, que ele acha um absurdo a mulher ter direito ao afastamento após o parto. Né, então eu falo: "Mas isso é uma Vou beber necessidade água. básica". E aí a gente entender que essa luta, essa conquista da mulher ter, né, esse direito a afastamento após um parto, é um direito conquistado por luta, é uma luta feminista. E aí a gente se depara com discursos como esse desse homem, porque é esse lugar de privilégio, né. Então quando a gente junta essas 2 informações, desse corpo que, tem que ser mãe porque a sociedade impõe, e aí nós vamos ao mercado de trabalho, e se ela não quiser ser mãe, então ela é mal vista, né. E aí a gente vai para esse espaço do mercado de trabalho que por mais que a gente se esforce,
a gente ganha menos, ou a gente precisa sempre fazer mais para ser vista como igual, eu volto sempre para o mesmo lugar, né. É muito difícil ser mulher. Eu passei por 2 experiências profissionais Hum. onde eu precisava de uma validação masculina para que a minha ideia fosse Uhum. aceita. A primeira vez, ainda atuando em contabilidade, chegou um contrato interessante para poder, atuar e tal, só que, para que eu fosse para a reunião dessa empresa, eu precisei levar um colega contador homem. Hum. E aí, quando eu me deparei com aquela situação de que quem estava ali dirigindo a reunião, Era. tecnicamente, ou pelo menos na teoria, na verdade, era eu, né, mas as pessoas da empresa precisavam ouvir ele concordar ou repetir o que eu dizia para falar: "Ah, sim, então assim a gente aceita". Esse foi o momento. Aí você passa 10 anos, tô eu de novo em uma situação onde a ideia era minha, né, mas a validação precisava ser de um homem. Eu falei: "Ah, não dá certo não". Até quando a gente estuda, a gente se especializa, a gente corre, é aquela ideia da escada rolante, né. A Sim. gente está subindo o degrau e o homem está subindo na escada rolante. Uhum. Então, assim, até quando a gente vai aguentar? Porque eu fico com a sensação muitas vezes de esgotamento, de estar, o tempo inteiro subindo essa escada, subindo e descendo dessa escada e não, eu vou só na escada rolante, porque na verdade só, acenar com a cabeça vai, Uhum. minha ideia vai ser validada, até uma ideia que na verdade nem é minha, eu pego a ideia da Da mulher, mulher. porque quando a gente pensa inclusive nas estruturas, das instituições, quem está no operacional mesmo é a mulher, Uhum. para que o cara chegue lá com tudo ok, né. Exatamente. Aí a gente pensa assim, como Eu fiquei como é meio revoltada, você viu que eu é, cheguei a ficar assim. e a gente fica revoltada porque dá aquela ideia de que o que que eu penso, né, assim, a gente pensa nos grandes movimentos, nós temos um movimento feminista que está aí na luta, né, lutando, buscando o tempo todo, na política, na economia, a gente está o tempo todo lutando por isso. Mas a gente está falando de um grupo, que seria abstrato, né, eu não vejo as pessoas, eu vejo o coletivo. Só que quando a gente vai para o individual, e aí por isso que a gente fala, a gente não sabe o que que vai acontecer, né, quem vai vencer, se o sistema do patriarcado vai deixar de existir e vai vir um outro ou se ele vai permanecer. Por quê? Porque quando a gente vai para o mundo real individual, dentro de uma família, né, a vida de cada mulher, ela é cansativa. Chega uma hora que você fala: "Não quero mais", né, "Eu não quero mais lutar, eu não quero mais ficar", a gente está o tempo todo se esforçando, aí vem uma onda e passa por cima da gente. A gente falar que existe o macro, né, nós temos os movimentos de mulheres, e é sempre importante a gente ressaltar isso, o feminismo ele é importante, o movimento feminista é extremamente importante para nós, ele existe no campo do coletivo, então a gente está vendo os vários movimentos falando, lutando por isso. Só que aí quando a gente vai para o individual, nós vamos falar de mulheres na individualidade, é cansativo. Então é uma luta muito cansativa, como você falou, né, é o homem lá no elevador e a gente na escadinha para buscar as mesmas coisas, chegar ao mesmo lugar, só que nós vamos chegar em tempos distintos. Então o que a gente percebe, e aí não é eu querendo olhar de forma pessimista, né, a gente gosta de olhar o copo mais cheio do que o copo vazio, mas infelizmente a gente precisa entender que quando nós vamos para o mundo real, para o dia a dia, Diana, Paula, Joana, Francisca, Andressa, Daniela, essa luta diária ela é exaustiva, né, de você estar o tempo todo querendo dizer: "Olha, eu vou ocupar esse espaço, eu preciso ser respeitada, eu não preciso da validação de um homem, com isso não significa que eu odeio homens, com isso não significa que eu estou querendo acabar com os homens, Exato. não, eu só quero que o meu lugar, a minha existência, ela seja respeitada, né, que o meu estudo ele seja validado por quem eu sou, e não que alguém chegue para dizer que o que eu estudei está correto". Né, então assim, é uma luta, eu entendo no mundo real como algo muito cansativo, exaustivo, né. E aí Manuela Dávila, né, eu acho que é um exemplo disso, da gente mostrar como isso é delicado, porque ela chegou a um momento de esgotamento.
E isso chega para todas nós. E isso é muito violento, né? No campo social, isso é de uma violência enorme. Ou seja, eu cansei de lutar por uma coisa e essa coisa que eu estou lutando é por igualdade. É para dizer que não invada meu espaço, porque eu não vou invadir o espaço do outro. É por isso que essa engrenagem ela é muito delicada, né? Esse sistema ele é delicado e ele sabe o que ele está fazendo. Ele não faz nada por acaso. E é todas as estruturas, a gente Sim. percebe isso em Uhum, todas as uhum. estruturas, em todos os campos ideológicos, porque Sim, também não é dizer que os campos progressistas, por sim. exemplo, estão longe disso, pelo Uhum, contrário, uhum. o patriarcado e o machismo estrutural Isso. é estrutural, está em Uhum. todas as estruturas. Exatamente. E essa sensação de esgotamento, ao mesmo tempo que a gente pensa assim: "Ai, eu cansei", a gente se engaja nessas lutas. Então, assim, quando a gente pensa que você falou de Manuela Dávila, hoje ela tem esse movimento que é Mulheres em Luta, que é um movimento em todo o Brasil, onde agrega mulheres parlamentares, mulheres da sociedade civil, para Uhum. tratar da violência política de gênero, né, para as mulheres que trabalham nas estruturas desses mandatos, Uhum. que funciona como uma rede de apoio, Sim. como uma rede de colaboração, bem como os grupos de estudo, que é assim, Uhum. aquele momento em que a gente senta, conversa e fala: "Ai, que bom que tem gente inquieta", que eu acho que os grupos de estudos também vêm Sim. dessa inquietude que a gente sente de viver nessa sociedade. Mas se a gente tem que estar aqui, que seja para fazer alguma coisa, né. Uhum. É daí que eu penso assim, que vai chegar um momento, não sei quando, né, mas vai chegar um momento que a gente vai precisar ficar tratando de temas ainda tão dolorosos pra gente, né, de falarmos, por exemplo, porque na condição de mulheres, e aí eu tô fazendo um recorte mulher biológico, né, falar dos 2, mas nesse primeiro momento, essa questão do corpo biológico, nós temos útero, nós somos férteis, né, e a fertilidade, aí o ato de ser mãe, né, o ato de ter um filho, não precisa nós não estamos falando da literalidade de uma gestação, né, mas nós somos produtivas, nós temos a nossa fertilidade, né, e aí além do corpo feminino, né, o reconhecimento de ser mulher também está dentro dessa perspectiva da nossa criatividade, dessa perspectiva de sermos pessoas férteis, nós produzimos, nós pensamos, nós colaboramos, nós movimentamos a engrenagem dessas famílias, dessa sociedade. Qualquer lugar que a gente, inclusive por falarmos de cuidado, né? Qualquer lugar em que nós estamos na condição de cuidado, nós estamos ali fertilizando também, né? Nós estamos produzindo. E aí a importância desses movimentos, ao mesmo tempo que a gente fala que é cansativo, mas é aquela sensação, a gente precisa permanecer, né? A gente precisa continuar nesse lugar, a gente precisa permanecer nessas lutas, seja nos grupos de pesquisas, nos grupos de estudo, seja nas grandes militâncias sociais, partidárias, ideológicas, né? Também nos espaços religiosos, a gente precisa entender a importância desse lugar de consciência de que nós temos esses direitos, que nós precisamos ser respeitadas, porque é para a gente existir, né? A manutenção da nossa vida, na ideia da nossa individualidade, daquilo que a gente se acredita como mulher, ela precisa existir a partir desses lugares. Então esses movimentos, eles são extremamente importantes para nós, e aí falando não só dos corpos femininos, né, falar um pouco da questão do corpo masculino, porque para não ficar parecendo que a gente está aqui nessa luta contra homens. Eu preciso entender que este homem para viver nesses corpos masculinos, para viver de forma saudável nas relações familiares, nas suas relações sociais, precisa de harmonia, precisa de fecundidade, né? Porque quando eu falo de uma mulher que foi violentada, é a mãe de alguém, é a filha de alguém, é a tia de alguém. E aí eu estou colocando este alguém homem, né? É o filho, é o pai, é o primo, é o irmão, é algum parente que a partir do momento que eu tenho um amor por aquela pessoa, por aquela mulher e que eu descubro que ela é vítima de violência, aquilo dói em mim. Então este homem ele precisa entender também a importância desses movimentos, não só para nós, é importante e necessário para eles também na existência desses Não é um homens. nós contra eles, né. Exatamente, ao nós juntos, né, Isso. segura na nossa mão que a gente precisa caminhar. Agora segure na nossa mão como igual, né, é o segurar é a forma como nós vamos segurar na mão dessas pessoas. Segure na minha mão, mas entenda que nós somos iguais, é por igualdade que nós estamos buscando e não por submissão. E eu acho que a gente ficaria aqui a noite toda,
com muita tranquilidade. Só que eu preciso ainda Hum, deixar é um assunto que não se hum, esgota. sim. Vo Você vai voltar com Ana Luísa, Sim. com Ana Luísa, e inclusive eu quero registrar, né, que Ana Luísa também é uma das coordenadoras do Sim. Vivas. Eu participo do Vivas, tenho esse privilégio Frequente. frequentemente, Exatamente. e Ana vai vir também, Uhum, vocês 2. uhum. Ela já combinou comigo, Sim, tá bom, ela não me falou nada. aí eu tô combinando com você Tudo agora. bem. E aí, assim, é um assunto que não se esgota, a gente ficaria o tempo inteiro, mas a gente Uhum. precisa terminar, infelizmente. Sim. E antes de terminar, agora sim eu vou realmente fazer a pergunta que eu vou ler, porque Tá, ninguém pode. escapa do quadro Pode Me Contar. Tá. E aí agora Hum, eu vou lhe perguntar, me né, dê que é o atenção. momento Pode Me Contar. Hum. E eu pergunto, qual foi o momento da sua trajetória, em que você percebeu que precisava estudar e difundir o que é gênero e essas violências, dizer o que é e difundir. Eu não vou nem usar o termo militar Sim. apenas, mas é de Hum. difundir mesmo a ideia, de conversar, de trabalhar nessas formações, assim. Qual foi o momento de inquietude para você? A gente pode dizer que a gente passa por vários momentos de inquietudes, né? Principalmente nós mulheres, quando a gente entra na adolescência, a gente começa a questionar as coisas, quando vai para quem segue a vida, né, acadêmica, se questionar sobre isso, a gente começa a pensar, nesse momento a gente começa a militar, a entender as diferenças. Mas se disser assim, Daniela, né, sujeito que aqui existe neste mundo, eu acredito que o momento pontual que me fez reavaliar essa minha militância, né, essas minhas discussões, esses meus estudos, e fazer com que meu corpo agisse em torno disso também, foi com minha maternidade. Eu acho que no momento que eu me tornei mãe, e aí eu vou colocar o meu filho mais velho, né? No momento que eu me tornei mãe, e é mãe de um menino, eu fiquei a pensar: como é que eu vou educar? O que que eu vou dizer para ele? Porque quando o menino nasce, ele nasce com os privilégios. E quando meu filho nasceu, ele nasceu com esses privilégios, do ponto de dizer, é o homem, é o macho, né? Assim, é o que vai ser respeitado o tempo todo, é aquele que a sociedade ela aceita pelo simples fato de ser homem. Então, isso foi muito crucial para mim, porque dizer que, acho que como mãe, a minha grande preocupação é ser ancestral, né? Eu me tornar ancestral na vida dos meus filhos. É no momento em que estiver em outras experiências, a minha existência exista na vida deles. E para existir na vida dos meus filhos, tem que ser essa imagem de alguém, de uma pessoa, e nesse caso de uma mulher que estava ali dizendo: olha, somos iguais. Respeite o meu espaço, respeite o meu lugar. Entender que eu posso estar em uma sala de aula, eu posso me dirigir a 100 alunos, como já aconteceu. Todos que eu amo a minha profissão, eu amo ser professora. Mas eu sei que nem sempre eu vou tocar nessas pessoas e eu não tenho a a a obrigatoriedade de me tornar ancestral na vida dessas pessoas, eu vou ser lembranças na vida dessas pessoas, mas aqueles que são os nossos descendentes, nós somos ancestrais. E aí fiquei a pensar, o que que eu quero, o que que eu desejo, qual vai ser a caminhada deste homem que veio por mim? Ele não é meu, ele não me pertence, mas ele veio por mim, ele ocupou o meu corpo, e um corpo de mulher, né. Então assim, eu entendi que naquele momento eu falei: "Precisamos, né, ser mais incisivas". E aí esse processo de educação porque a gente pode estar aqui falando sobre um assunto e eu posso sair e ser uma outra pessoa, eu posso estar na sala de aula trabalhando um assunto e não necessariamente, infelizmente, né, não necessariamente me sentir obrigada a fazer aquilo. Mas o exercício da ancestralidade, eu não vou colocar maternidade, porque ninguém é obrigado a ser mãe, mas no exercício de sermos ancestrais, sim, né. Como é que eu vou ser as ancestral desses meninos que são homens? Que sociedade é essa que está recebendo ele? E como eles vão deixar essa sociedade que para eles estarem aqui, eles passaram por mim. Então eu acho que ser mãe, o exercício dessa maternidade me fez repensar como educar homens para que sejam homens dignos de conviver com o nosso corpo que produz, que é fértil e que somos iguais. Profunda, viu?
E o que te inspira a continuar lutando por justiça, igualdade, mesmo nesses tempos difíceis que a gente sobrevive? Aí eu vou para outro lugar então, que são os meus alunos, né. E eu vou fazer um recorte das meninas de gênero. Eh, Obviamente como professora a gente acompanha várias coisas, né, não só o conteúdo formal daquela disciplina, mas quando eu vejo que as minhas alunas elas conseguem dizer que a vida delas não vai ser um destino, mas vai ser uma escolha, isso é aquela coisa que quando a gente está cansado, que entra na sala de aula e fala: "Ai meu Deus, eu estou tão cansada, não aguento mais essa luta", e aí você entra na sala de aula e você vê uma aluna falar: "Olha, eu vou lutar, eu quero ser tal coisa, eu vou fazer por tal coisa", né. Recentemente uma aluna me falou sobre isso, né, do que ela deseja fazer por ela se entender ser mulher, a sua importância naquela sociedade. Então, essa motivação diária, vamos dizer, esse combustível, né, está na convivência que eu tenho da minha profissão, que me permite conhecer várias pessoas ao mesmo tempo. Em uma única sala de aula eu consigo conviver com 40 pessoas, 44 pessoas, com histórias distintas, com experiências distintas, mas que me faz justamente perceber que é quando a gente fala, faz a troca, né, quando eu troco com o meu aluno, algo que eu acredito e que eu entendo que vai fazer a diferença na nossa vida e que a gente consegue partilhar essas experiências, é um combustível para a gente permanecer. Se você pudesse Hum, conversar com hum. a Daniela de 10 anos atrás, qual é o conselho que você daria para ela? Ai, meu Deus. Eu ia dizer para ela: "Minha filha, vem muita coisa por aí, tem coisas que você não vai acreditar que está acontecendo". Mas eu acho que eu não sei se eu iria dizer para fazer outros caminhos, outras escolhas, né, mas iria dizer para ela que aqui 2025 tá um pouco caótico as nossas relações, né, a nossa sociedade tá, assim, parecendo que a gente tá vivendo, 2 realidades, né, mundos distintos, discursos distintos, contraditórios, mas que tá valendo, né, tá valendo a pena permanecer aqui, então que pode seguir aí, pode vir dos 10 anos para cá, pode vir caminhando, que a gente acredita que no final vai dar tudo certo. Dani, agora eu só posso te Que agradecer por ter agradeço. topado Hum. vir conversar. Deu certo Deu dessa certo. vez, deu certo, e deu certo, assim, num dia que pra gente é muito especial, que a gente Uhum. tá de casa nova, temporada nova, e te receber aqui é motivo de muita alegria. Eu tenho uma admiração profunda por você, né, e fico feliz demais com essa conversa, porque eu sei, eu falo sempre que o objetivo desse podcast Uhum. é que se pelo menos uma Uma pessoa, pessoa. uma única pessoa, em algum momento aí da história, Uhum. assistir um dos episódios e se identificar de alguma forma, ele já alcançou o objetivo de Uhum. ser dele. Uhum. Então é isso que eu desejo para esse episódio, né, que se pelo menos uma pessoa se identificar com algo que a gente conversou, ele já cumpriu seu objetivo, e eu estou muito feliz de receber você aqui. Eu agradeço, né, eu não vou mentir dizendo: "Oh, é um lugar tranquilo", né, não é. Apesar de ser professora, a gente está sempre, assim, à vista, né, mas eu acho que toda conjuntura ela é diferente, então a gente fica um pouco receosa. Então você sabe, né, eu não poder dizer: "Ai, foi super tranquilo eu vim pra cá", eu estaria mentindo e não fica legal, né. Mas ao mesmo tempo é um prazer, né, primeiro porque, assim, dizer que nós somos mulheres. E quando a gente fala deste andar junto, é saber que nós caminhamos juntas, né, cada uma com sua história, mas eu sei que nós somos mulheres, que a gente pode segurar na mão da outra, né. Então quando a gente fala dessa sociedade que tá difícil, dessa realidade paralela que a gente tá vivendo, mas é lembrar, falar: "Não, mas existem mulheres", e aí eu tenho, por exemplo, eu tenho uma referência, tem a Andressa, que tá ali, ó, na militância, tá na gritaria, tá na confusão, não fica calada, não cansa, mas caminha, né, que é o que acontece com a gente. E saber que faz parte da minha vida, né. Então eu também fico muito feliz por partilhar as experiências contigo, porque nós somos mulheres caminhando juntas, né, de mãos dadas, acreditando que nós não queremos, talvez uma grande revolução a gente não consiga fazer, mas eu acho que o simples fato de darmos as nossas mãos e caminharmos juntas, a gente já faz uma diferença no meio que a gente vive, né, mostrando inclusive que nós estamos vivas, né, essa é a ideia, que nós estamos Estamos vivas. Então, vivas. é um carinho para mim, assim, minha admiração por você como mulher, como contadora, né, como militante, que está ali o tempo todo: "Não vão me silenciar, eu vou falar, eu vou questionar, eu vou me impor".
Aí a gente fica de fora vendo e fala: "Ai, que bom". Nem sempre a gente quer a luta, né, mas a gente tá vendo a pessoa que tá lutando, fala: "Ai, que bom que ela tá lutando, então as coisas existem". Então pra gente é uma alegria, pra mim, né, é uma alegria muito grande, você sabe disso, para os meus é uma alegria muito grande e a gente fica feliz de partilhar essas experiências. E ela vai voltar, viu, gente? Ela vai voltar. A gente tem vergonha. Ela estava A nervosa, gente mas tem depois ela vergonha, no a gente tem iniciozinho ela vergonha. estava ali nervosa, mas depois ela se A gente sentiu tem em casa. vergonha, a gente tem vergonha. Mas eu estou muito feliz de Também, verdade e gratidão. esse episódio ele vai pro ar justamente no dia que a Lei Maria da Penha completa 19 anos. Então, assim, ele tem várias camadas, vários símbolos, e eu fico muito feliz de estar com outra mulher forte, que eu admiro, e que para a gente falar essas conversas duras, para alguns Uhum, chatos, uhum. mas que assim, essa conversa é chata, não para de falar disso, não, a gente É, não vai parar de falar é. disso, né? Pare de nos matar, Que a pare gente de nos violentar, que nós vamos falar de outras coisas, Mas né. enquanto isso não acontece, Precisaremos falar, né. nós Uhum. estaremos batendo na mesma tecla. E eu quero agradecer. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Pode me contar. Na pesquisa lá do YouTube, você colocar Pode Me Contar, Andrés Americano. É americano, mas é da Bahia, viu, gente? Então, se você Por vai favor. procurar, vai achar. E a gente fica muito feliz. E até a próxima. Até o próximo episódio, até a próxima conversa, porque aqui você pode me contar.